Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de FC 25 no canal. Eu sei que muitos de vocês, como eu, ano passado falou, nunca mais jogo FIFA. E estamos de volta, não é não? E nesse vídeo eu vou mostrar as melhores configurações de jogo e câmera pro EA FC 25. Mas antes do vídeo começar, deixa aí nos comentários qual a próxima dúvida que vocês têm sobre o jogo para que eu faça um vídeo explicando melhor. Na pré-definição, vai ser por padrão competitivo em partidas online. Então se você estiver jogando offline, eu recomendo você deixar no competitivo, porque você já treina para quando for jogar online. Em assistência nas finalizações, você vai deixar em assistido, porque assim na hora que você for finalizar, o jogo vai te ajudar na direção da sua finalização. Em finalização calibrada, você pode deixar ou ligado ou desligado, vai de preferência de cada um. Se você gosta do time shooting, você deixa ligado, se você não gosta, pode desligar. Pra quem não sabe, é aquele chute que você tem que clicar 2 vezes o botão de chutar, ou quadrado, ou bola, independente de qual é a sua configuração de controle. A segunda vez tem que ser logo antes do seu jogador bater na bola, pra ficar verdinho em volta e você acertar um chute mais preciso, mais forte. Então vai meio da preferência de cada um. Se você gosta de usar, deixa ligado. Se você já não usa, deixa desligado para às vezes quando você estiver spamando o quadrado ou bolinha ali, não te atrapalhar na hora do jogo. Em assistências em bolas enfiadas, deixa em semi, que você não tenha totalmente assistido. Isso aqui é só para te ajudar na hora de lançamentos, essas coisas assim. O jogo vai te ajudar no direcionamento dos seus passes. Bola enfiada por cima, a mesma coisa, mas serão lançamentos pelo alto. Deixa no semi também. Em assistência e passe rasteiro, eu recomendo você deixar no assistido, porque assim o jogo vai te ajudar a alocar no passe que você tá querendo fazer. Você aí mesmo, você que tá assistindo o vídeo aí, na moral, calma aí um segundinho aí só, 1 minuto da sua atenção, por favor. Você tá gostando do vídeo, eu tô te ajudando, você tá pausando, me copiando e tal, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí só pra ajudar nós, valeu? É nóis, volta pro vídeo aí, vai? Mesma coisa para assistência no cruzamento e assistência no passe por cima. Se você colocar cedo, vai travar no primeiro jogador que você tiver mirado. Eu recomendo você deixar no tarde, porque assim se você mudar de ideia, alguém marcar o jogador que você estiver mirando, você consegue trocar a direção do passe. Em sensibilidade de passe preciso, você pode deixar no normal. Em assistência para afastar a bola, você tem que colocar direcional. E quando você está tentando tirar a bola ali da sua área, quando você está sofrendo uma pressão, se você não colocar direcional, a bola vai para um lugar totalmente aleatório. Se você colocar direcional, a bola vai para o lugar que você está querendo jogar. Em defesa, tem gente que prefere a defesa tática e gente que prefere avançada. Eu prefiro avançada porque assim no quadrado eu vou dar o bote e quando eu clico X perto do jogador, ele joga o corpo na frente, vai estar dando uma de corpo. Se você deixar na tática, um quadrado vai ser o botão que você vai fazer tudo. Você vai deixar a AI decidir se vai dar de corpo ou vai dar o bot. Às vezes pode ser que você clique quadrado e ela dê um bot na hora que era para dar de corpo e você acaba tomando um gol por causa disso. Eu prefiro ter o controle em relação a isso. Se você não consegue ter esse controle, talvez seja melhor deixar na tática. Em assistência no bloqueio de passe, deixe ligado, porque assim a máquina vai ter uma noção de às vezes interceptar uma bola no meio do caminho sem ser que você esteja controlando aquele jogador. Assim fica bem mais fácil o jogo. Em troca automática eu deixo ligado bolas aéreas e rebote. Isso é para quando você não precisar de ficar clicando L1 toda hora para trocar seu jogador. Assim que a equipe adversária estiver lançando uma bola, a máquina vai transferir o cursor para um jogador que estiver mais perto da bola automático. Em assistência de movimento com troca automática eu coloco nenhuma. Trocar direcional do analógico direito coloco no clássico. Em referência de troca de direcional analógico direito eu deixo relativo ao atleta. Sensibilidade de troca direcional analógico deixo em 5. Troca de atleta próximo coloco em clássica. Modificador do tempo de reação eu deixo em sim. Sensibilidade do modificador do tempo de reação em 6. Travar atleta sim. Em goleiro não esqueça de mudar para assistido. Assistências para defesa. Assim o seu goleiro a máquina vai ajudar o seu goleiro a defender bolas perto ao corpo dele. Em preferências de controle eu deixo o pique analógico desligado. Porque se você deixar ligado, vai depender da força que você colocar no R2 pro seu personagem correr. Eu deixo desligado porque eu sempre quero que o meu personagem esteja na velocidade máxima se eu tô clicando para ele correr, né? Nas configurações da câmera, pra mim não tem discussão nenhuma, é tudo co-op, sempre usei.
Você não tem um zoom tão perto do campo e nem tão longe, você consegue ver uma área grande do campo. Quando você tá saindo com a bola, você já consegue ver o meio de campo, quando você tá no meio de campo, você já tá vendo o ataque. Pra mim é a melhor que tem. E aqui na câmera do Rush, eu não joguei muito ainda, mas acredito que a câmera de transmissão é a melhor. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, siga a gente em todas as redes sociais e compartilhe com seus amigos. Valeu, falou!